Olá, meus amados, paz e graça para você. Nós hoje vamos estar na nossa aula 9, cujo tema, o título é O Discípulo e o Espírito Santo. O texto básico é Atos capítulo 1, versículo 8, que vai dizer: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A introdução vai nos dizer: é impossível escrever sobre qualquer dos temas enfocados nessas lições sem fazer referências explícitas ou implícitas à pessoa e aos atos do Espírito Santo. Não obstante, se faz necessário tratar deste assunto com clareza, a fim de desfazer quaisquer dúvidas que porventura existam a respeito da terceira pessoa da Trindade. As Escrituras dão muitas provas da personalidade do Espírito Santo. Ele não é apenas uma influência, uma força ativa ou uma energia cósmica, conforme ensinam as falsas religiões, mas sim um com o Pai e o Filho, ou seja, ele é Deus. Vamos ver o que diz 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7. Estou aqui com a minha Bíblia aberta e nós vamos conferir esse versículo aí. Esses versículos é a primeira carta de João, o capítulo 5, versículos 6 e 7, que vai nos dizer assim: Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com o próprio Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Versículo 7. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue, e esses 3 estão em pleno acordo. A natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do seu estado pecaminoso e da condenação eterna. Nesta lição você aprenderá que o Consolador é uma pessoa divina, tal como o Pai, tal como o Filho. Primeiro, provas bíblicas da sua divindade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, você encontra a primeira referência ao Espírito Santo, o qual participou ativamente da criação. O Espírito Santo é a mesma essência divina que o Pai e o Filho, pois possui os mesmos atributos destes. Vejamos. Letra A. Onipotência. Igualmente com o Pai e o Filho, ele possui esse atributo. Ele é onipotente, pode todas as coisas. Letra B. Onisciência. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo tem pleno conhecimento de tudo. Seu saber é perfeito e infinito em relação ao passado, ao presente e futuro. Ele é eterno. Não tem princípio nem fim. Letra C. Onipresença. Você aprendeu que o Espírito Santo conhece todos os atos e pensamentos dos crentes. Ele perscruta o seu entendimento, pois está presente em todo lugar e de modo pleno. O número 2, as provas da sua personalidade. Então, o que é que nós vimos aqui? A gente viu, que o que o autor aqui está tentando nos mostrar é que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um poder, como muitos pregoam por aí. O Espírito Santo é Deus, É a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele é uma pessoa, assim como o Pai, assim como o Filho, mas em espírito, E aqui está tentando nos mostrar, biblicamente, a sua divindade, Que assim como o Pai, como o Filho, ele possui os mesmos atributos. Tem o poder, de estar em qualquer lugar, é onisciente, tem sabe de todas as coisas, e a questão da onipresença. A onipotência, na verdade,
Ele pode todas as coisas. E é a onipresença que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O 2. Provas da sua personalidade. Aqui vai falar acerca da personalidade do Espírito Santo. Vai dizer assim, o Espírito Santo, como já foi dito, é uma pessoa. É o que eu acabei de dizer. E não uma influência ou uma energia cósmica. Também não é uma força ativa de Deus, né? Como alguns ensinam por aí. Ele possui características e personalidade. Então, por ter características e personalidade, isso já nos prova que é uma pessoa. Veja os seus atributos pessoais. Intelecto, volição, que é vontade, e sentimento. Em Romanos, capítulo 8, versículo 27, vai nos mostrar isso. E o 1 Coríntios 2, capítulo 10, versículo 11 e o versículo 16. Você pode abrir sua Bíblia e pode procurar essas referências bíblicas. Deve, na verdade, né? Eu não vou estar abrindo todas as referências bíblicas, porque senão vai ficar muito extenso. Onde se reserva claramente a sua capacidade de examinar, né? Esses textos eles vão nos mostrar isso, que o Espírito Santo ele tem essa capacidade de examinar, de conhecer, de interceder. Ele se entristece e também ele tem ciúme. Esse ciúme é voltado para o zelo, né? Ciúmes de nós, zelo por nós. Tiago 4:5. Considere ainda algumas atividades que atestam a personalidade do Espírito Santo. Primeiro, revela. A Bíblia, revelação de Deus à humanidade, foi escrita por homens, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Segundo, ensina. O Espírito Santo ele ensina. O Senhor Jesus afirmou aos discípulos que o Consolador, né, que é o Espírito Santo, os ensinaria todas as coisas e os faria lembrar de tudo que ele, Jesus, havia dito. O Espírito Santo também intercede, conforme está em Romanos 8:26. O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E letra D, ele ordena. A igreja da Antioquia, da Síria, foi a primeira a enviar os obreiros ao campo missionário. Porém, a ordem para isso foi dada pelo Espírito Santo. E letra E, né? Esqueci de grifar aqui. O Espírito Santo, ele testifica de Cristo. Ou seja, ele testifica de Cristo. Se não fosse uma pessoa, o seu testemunho seria nulo. A letra F, ele fala à igreja através dos ministros da palavra de Deus, né? E de várias outras maneiras o Espírito Santo ele fala com a igreja. Letra G, ele convida, né, o pecador à salvação. É ele quem convence. Não só convence o pecador a aceitar Cristo como Salvador, mas ele também, junto com a igreja, convida a todos à salvação. Olha que coisa preciosa, que coisa gloriosa. Aí agora vem o ponto 2, o tópico 2 aqui, que vai falar acerca dos nomes e símbolos do Espírito Santo. Você aprendeu que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma influência ou uma força ativa, pois ele possui personalidade. Então, se ele tem personalidade, ele é uma pessoa, ele é divino, porque a eles são atribuídas as mesmas qualidades, né? Que tem o Pai, tem o Filho. E também lhe é dado, de acordo com as diversas funções, vários nomes. Veja então os que são conferidos ao Espírito Santo e os seus principais símbolos. Nomes conferidos ao Espírito Santo. Referente à pessoa do Espírito Santo, as Escrituras Sagradas registram vários nomes, pelos quais é conhecido ou representado. Observe. Primeiro aí, Espírito de Deus. Na Bíblia Sagrada nós vamos ver se referindo ao Espírito Santo, falando Espírito de Deus. Significa que ele é executivo da divindade. Em Lucas 11:20, Jesus afirma que expulsará os demônios pelo dedo de Deus. Letra B, associa também, se refere ao Espírito Santo com o título Espírito de Cristo. Este nome, conferido à terceira pessoa da Trindade, indica que o Espírito é enviado por Cristo para glorificar e habitar no salvo. E letra C também se refere ao Espírito Santo como Consolador. Perto de findar o seu ministério terreno, o Senhor sabia que brevemente teria que deixar os seus discípulos. Contudo, eles não ficariam sozinhos, pois enviaria um outro Consolador, a fim de ficar com eles para sempre. É isso que Jesus fala quando ele vai, ele ressuscita e aí ele
vem falar para os discípulos que ele está indo, né? Ficar com o Pai. E aí os discípulos, eles ficam ali temerosos e tal. E isso até mesmo antes dele ir para a cruz, ele já estava preparando assim, os discípulos para esse momento. E aí ele fala que os discípulos não iam ficar sozinhos, porque ele ia, mas ele ia mandar um outro Consolador, que ia ficar com eles para sempre, né? A letra D se refere também ao Espírito Santo, o Espírito de verdade. O Espírito do engano e do erro operam no mundo, por isso o Senhor enviou o Espírito de verdade para preservar os seus servos das ciladas de Satanás. A letra E se refere ao Espírito Santo, o Espírito da graça. A graça ela é concedida aos crentes a fim de viverem em santidade e vencerem as fraquezas próprias da carne. Então, o Espírito Santo ele nos auxilia nisso tudo. O Espírito de vida também é chamado Espírito Santo assim. O poder do pecado e da morte não tem efeito sobre aqueles que receberam o Espírito de vida. Neste versículo, o apóstolo afirma: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Está em Romanos 8:11. 2. Nós falamos sobre os nomes, né, que são conferidos ao Espírito Santo, e agora sobre os símbolos. Eles indicam a ação divina da terceira pessoa da Trindade através dos vários ministérios que exerce em prol dos servos de Deus. Consideremos os principais. Primeiro, o fogo. Este símbolo ele fala da ação purificadora do Espírito Santo na vida do crente. Ao mesmo tempo que incinera a força do pecado dentro de nós, o consome tudo que representa palha, madeira ou feno. O fogo do Espírito assinala a presença de Deus na vida do crente ao iluminá-lo e aquecê-lo. Segundo símbolo aí, o vento. No encontro com Nicodemos, lá em João 3:8, o Senhor referiu-se à ação do vento para ilustrar a operação do Espírito Santo na obra de regeneração do pecador. É ele quem convence a pessoa da necessidade dela se arrepender dos seus pecados e receber pela fé, mediante a graça divina, a salvação consumada no sacrifício do Calvário pelo Filho de Deus, que é Jesus. Então, o vento simboliza a obra regeneradora do Espírito Santo. Tal como o vento, cuja presença é sentida, sem, no entanto, se poder tocar, assim é o Espírito Santo. Percebo a sua real operação na vida do crente e da igreja, embora não se possa vê-lo como ele é, seus atos independem da vontade humana, pois ele é Deus e ele é soberano. Letra C também é um outro símbolo que se refere nas Escrituras Sagradas ao Espírito Santo, é a água. Jesus afirmou a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Neste versículo, a água simboliza a palavra de Deus, que concede vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados. Todavia, em João 7,37, o Senhor Jesus identifica-se como a verdadeira fonte de água viva, isto é, a salvação consumada por ele e conferida aos que o aceitaram pelo Espírito Santo. Ele afirmou assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E João, ele registra ainda no versículo 39, né? E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O quarto símbolo aí é o selo. Qualquer objeto que esteja selado o identifica como propriedade exclusiva de alguém. O selo, ele é a garantia de que o objeto não será confundido com qualquer outro, né? Quando a gente mandava carta, a carta tinha que estar selada, não era assim? O crente é uma propriedade do Senhor. E o selo do Espírito Santo no ato da conversão confere essa garantia de vida eterna, né? Ao novo membro da família de Deus. Então, o selo na vida do crente é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Desta forma, a Bíblia ensina que todo crente ele é selado com o Espírito Santo. Um outro símbolo aí é o azeite.
É o mais conhecido dos símbolos atribuídos à terceira pessoa da Trindade. No Antigo Testamento era usado para consagrar os sacerdotes, os reis de Israel. Ser ungido com azeite significava estar revestido da autoridade de Deus para determinada tarefa espiritual ou secular. A igreja primitiva, através dos presbíteros, ungiu os enfermos que saravam após a oração da fé. Ainda se Deus faz isso em obediência à palavra de Deus, os resultados são positivos. E letra F, a pomba. Essa ave simboliza brandura, inocência, doçura, pureza, amabilidade e paz. Por ocasião do batismo de Jesus no Rio Jordão, João Batista viu o Espírito Santo descer do céu em forma corpórea de uma pomba e pousar sobre o Filho de Deus para indicar que aquele era o Messias. Isso não significa que a terceira pessoa da Trindade tenha esta aparência, pois como Espírito não possui forma que se possa definir, né? Terceiro, a gente viu aí os nomes, né, que ele tem, os símbolos, a natureza do Espírito, os nomes e símbolos, e agora a obra do Espírito Santo. Primeiro, qual é a função aí do Espírito Santo, né, no pecador? O Espírito, ele regenera a natureza pecaminosa do homem, convence dos seus delitos e dos seus pecados e leva o homem ao arrependimento, leva o homem a confessar e a abandonar os seus pecados pela fé no sacrifício do Filho de Deus. Deste modo, né, depois de regenerado pelo Espírito, o pecador ele experimenta do novo nascimento e ele, a partir daí, ele torna-se uma nova criatura. E aí, 2 Coríntios 5,17 vai mostrar isso, né? Esse novo nascimento, que a gente se torna uma nova criatura, isso que as coisas velhas ficaram para trás, né? Isso que tudo se fez novo. Então, no crente, qual é a obra do Espírito Santo no crente? A obra do Espírito é consolar o crente, é conduzir o crente, é guiar o crente em toda a verdade. Olha que privilégio que o crente em Cristo Jesus ele tem. Porque a Bíblia chega a dizer que o mundo ele não pode usufruir disso, ele não conhece, né, o Espírito Santo, mas nós temos esse privilégio. Ele consola o crente. Aí tá as referências bíblicas, você pode abrir sua Bíblia, conferir, tá certo? Conduzir, guiar em toda a verdade, ensinar todas as coisas e fazer lembrar o que o Senhor ensinou. Ele concede poder também ao crente para testemunhar sobre Cristo, para falar, né? Pregar o Evangelho, para poder levar as boas novas a toda criatura. Ele intercede pelos crentes, né, em suas orações. E santificar, ele nos ajuda nesse processo de santificação. Essa é a principal tarefa do Espírito Santo nos crentes, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Esse processo é uma operação dinâmica e ela é uma operação progressiva, ou seja, não é da noite ali para o dia, né? Começa na conversão e vai aperfeiçoando gradativamente até a volta de Cristo. Então, todos nós estamos ainda nesse processo de transformação, de santificação, amém? E o terceiro, primeiro a gente viu qual é o papel dele na vida do pecador, que é convencer do pecado e fazer a pessoa, né, levar a pessoa a reconhecer que ele precisa de Jesus e se entregar a Jesus, né? E aí ele vai receber o Espírito Santo ali, vai se tornar uma nova criatura, né? Porque ele vai tá nascendo de novo. Depois dele já sendo crente em Cristo, o Espírito Santo tem todo esse papel aí, né? De consolar, de conduzir, de ensinar, de interceder, de santificar. Ou seja, o crente sem o Espírito Santo, ele nós não somos capazes. Tudo aquilo que nós somos, podemos, conseguimos e fazemos é por intermédio do Espírito Santo. É Ele que nos auxilia nesse processo. De nós mesmos seria impossível, né? E o terceiro, qual é o papel do Espírito Santo na igreja? Considere as seguintes áreas.
nos quais o Espírito Santo administra na igreja. Letra A, na obra de missões, a começar pela igreja em Antioquia da Síria. Até os dias atuais é o Espírito Santo quem separa e ordena os obreiros e envia, os obreiros ao campo missionário. Letra B, no ministério da pregação. Sem a unção do Espírito Santo, nenhum pregador, por melhor que seja, logrará êxito em sua pregação, pois a sua mensagem ela é íspida, ela é vazia, ela não tem poder. Só há salvação das vidas, das almas, quando o Espírito unge a mensagem e o pregador, como aconteceu com Pedro no Pentecostes, sob a convicção de quem havia o pecado, por rejeitarem o Messias, o Salvador da humanidade, os judeus ungidos em seus corações, arrependeram-se e foram salvos. Então, esse poder, através da palavra, o Espírito Santo, enquanto a gente está pregando, o Espírito Santo ele nos capacita, e enquanto estamos ministrando, o Espírito Santo vai trabalhando, vai convencendo. E a oração, o Espírito Santo ele intercede pelos crentes nas orações. Ao escrever aos crentes de Éfeso, Paulo ele concita-os a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A sobrevivência da igreja só é possível sob a direção do Espírito Santo. Ele é o legítimo substituto do Filho de Deus aqui na Terra. Ninguém mais, Deus, Deus ele é o Criador, Jesus ele é o Senhor, o Salvador, e o Espírito Santo é o Consolador, é o nosso auxiliador, Então nós precisamos entender isso. Aqui vem a parte prática, discipulado. Pratique as obras da luz e produza o fruto do Espírito conforme está registrado em Gálatas 5:22. Eu aconselho você a abrir o texto de Gálatas aí, você vai ver quais são os frutos do Espírito. Temos as obras da carne, mas temos aí também o fruto do Espírito. O que ele gera em nós? Nesse processo de santificação, de transformação, ele gera o fruto do Espírito em nós. Depois que nós já tomamos a nossa decisão por Cristo, é claro. Isso tudo é obra na vida do crente. Busque também o batismo no Espírito Santo, a fim de que possa testificar do amor de Deus em Cristo Jesus a toda criatura e começar pelos seus familiares, amigos e vizinhos. O batismo no Espírito Santo, ou seja, há uma diferença aí, porque quando eu confesso Jesus, me arrependo dos meus pecados e aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o Espírito Santo, ele já toma posse da minha vida, ele já passa a habitar em mim. Então, todo crente, ele já tem. Agora, o batismo no Espírito Santo, ele é esse revestimento de poder, é essa capacitação de poder que o Espírito Santo nos concede para nos capacitar, para a gente fazer a obra de Deus, para a gente trabalhar em prol do reino do Senhor. E para nos sentirmos mais fortes, termos mais prazer nas coisas do Senhor. Terceiro, ensine aos que ainda não sabem que o Espírito Santo é Deus e não uma influência, uma energia, nem tampouco uma força ativa. Quarto, testifique a todos em todo o tempo que o Espírito Santo é o legítimo condutor da igreja de Cristo na terra. Então a igreja ela é dirigida, ela é guiada pelo Espírito Santo da verdade. 5, fale também que ele nos ajuda em nossas orações ao interceder por nós. E 6, jamais aceite ensinos contrários aos das Escrituras, pois o Espírito Santo é o seu verdadeiro guia e ensinador. Ele é o real intérprete da Bíblia, pois ele inspirou os seus escritores. Portanto, não se deixe enganar pelas astúcias de Satanás, que tem pessoas que falam, a Bíblia foi escrita por mãos humanas, foi por homens e blá blá blá. Realmente ela foi escrita, a gente já teve aí a nossa aula sobre a Bíblia Sagrada, mas eles estavam 100% inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aí você vai verificar o que você aprendeu. Cite a referência bíblica onde o Espírito Santo é citado pela primeira vez. Cite as características da personalidade do Espírito Santo. Cite os atributos que atestam a divindade dele. Quais os símbolos do Espírito Santo são destacados nessa lição? Que tipo de obra o Espírito Santo realiza no crente?
Amém? Eu tive que fazer um pouco meio corrido, porque a lição ela era um pouco grande. Me absti um pouco dos comentários, porque a própria lição em si ela já é muito clara, muito detalhada. E para não ficar muito extenso, né, muito grande, mas qualquer dúvida que tiver, abra as referências bíblicas ao ouvir aí. E qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa, nós estamos aqui, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.